Top 10 Coisas estranhas que estão no deserto. Quando algo está escondido no deserto, o único propósito é que ninguém descubra. O deserto é o esconderijo perfeito para afastar os curiosos. Devido à sua baixa acessibilidade e aos extremos de seu clima, poucos se atrevem a explorar suas areias. Mas o ser humano é muito curioso e não pode ser detido tão facilmente. De alguma forma consegue alcançar os lugares mais remotos e revelar os mistérios que por anos ficaram escondidos. Neste vídeo, você vai conhecer as coisas mais estranhas que podem ser encontradas no deserto. De fósseis de milhares de anos a uma cidade inteira. Mas antes de tudo, seja bem-vindo ao canal Planeta Intrigante. Deixe seu like e se inscreva no canal para conhecer os maiores mistérios e curiosidades do nosso planeta. Número 10. Wannamus. O oásis de Wannamus está dentro de uma cratera de um antigo vulcão extinto, localizado no centro geográfico da Líbia, no coração mais hostil e infernal do deserto do Saara. O nome de Wannamus significa oásis de mosquitos, e com toda justiça, pois a presença de água e calor faz com que toda a área seja invadida por nuvens terríveis de insetos, que aparecem ao pôr do sol, e causam verdadeiros estragos para os homens e animais das caravanas, que decidem parar ali. O oásis fica a uma altura de 4 quilômetros, e é cercado por uma área muito extensa de terra negra, que contrasta com a cor pálida das areias do maior deserto do planeta. Em seu interior, brilham as águas de 3 lagos. Número 9. A Mão no Deserto. A Mão no Deserto é uma obra do artista chileno Mário Irrazábal, inaugurado no deserto do Atacama, no Chile, em 28 de março de 1992. A escultura tem 11 metros de altura e foi construída com cimento e ferro. Uma das particularidades que apresenta este trabalho é que ele está sujeito ao clima intenso e severo do local, que é um deserto. As oscilações térmicas são extremas, muito calor durante o dia e frio extremo à noite. A Mão no Deserto já foi usada em inúmeras produções audiovisuais, que vão desde comerciais de televisão a videoclipes, tanto nacionais quanto internacionais, fazendo dessa localização um marco simbólico de uma cidade que é amigável e muito receptiva com seus visitantes. Número 8. A Cidade Fantasma no Deserto da Namíbia. No meio do deserto da Namíbia, abandonadas e completamente desoladas, podem ser encontradas algumas construções decadentes, mas singularmente incomuns para o deserto. São edificações de estilo centro-europeu, desabitadas por mais de meio século, cujo conjunto é chamado de Komanskop. Foi fundado em 1908 por colonos alemães. A característica deste povoado era que no subsolo havia centenas de pedras preciosas. O lugar estava cheio de diamantes. Depois de saber disso, as pessoas se aglomeraram na área e construíram uma grande cidade com arquitetura europeia, casas, um hospital, um cassino e um teatro. No entanto, em 1954, a extração de diamantes era tão grande que os recursos se esgotaram e a extração acabou. A cidade então acabou abandonada no deserto. Mas, o Komanskop ainda está de pé, e é uma visão impressionante, que nos dá a ideia de sua era de glória. Mesmo que agora seja um lugar popular apenas para turistas. Número 7. A Fazenda de Cadillacs. A mítica Rota 66, que atravessa os Estados Unidos, está cheia de lugares lendários e emblemáticos. Um deles é a Fazenda de Cadillacs, a atração ideal para os amantes dos antigos Cadillacs. A ideia de criar a Fazenda de Cadillacs foi de 3 artistas americanos: Chip Lord, Radisson Marques e Doug Mitchell, como tributo a estes carros que amam. O local fica nas proximidades da cidade de Amarillo, Texas, localizado em propriedade privada. Entretanto, visitas são bem-vindas, especialmente se elas possuírem um spray de tinta. Isso porque é comum que os turistas deixem sua impressão digital em um dos 10 Cadillacs de diferentes épocas, que foram resgatados do ferro velho, e que se alinham neste lugar ensolarado, semi-enterrados na areia do deserto.
Número 6. Padrões misteriosos no deserto de Gobi. Gansu é uma das 22 províncias da China, que possui parte do deserto de Gobi, um dos maiores do mundo. Há vários anos, usuários do Google Earth chamaram atenção para uma série de anomalias que estavam ao norte da província e que eram apenas visíveis do alto. Essas formações artificiais tinham um padrão aparentemente sem sentido. Estas construções não estão catalogadas de forma oficial como instalações de qualquer tipo, ou como nenhuma outra categoria de obra, que funcione para um propósito específico. E devido à sua aparência, suspeita-se ser provavelmente algum tipo de instalação para uso militar. Enquanto outras teorias falam sobre a possibilidade de haver informações codificadas nesse padrão, que só é visível de aeronave ou satélites, por exemplo. Número 5. Os mísseis balísticos da Guerra Fria. Embora pareça surpreendente, este lugar existe. O Museu de Mísseis Titan está localizado no Arizona. Este museu permite aos visitantes dar uma olhada em um poderoso e temível míssil Titan II. Originalmente concebido como um míssil balístico intercontinental e símbolo da Guerra Fria. Seus imponentes 32 metros de altura e 3 de diâmetro são bastante espetaculares. Após um tempo de renovação e usos mais pacíficos, que incluiu seu uso como foguetes lançadores da NASA, para enviar vários satélites ao espaço. Estes mísseis, os quais mais de 100, entre testes e missões oficiais, foram aposentados em 2003. Número 4. A cabine telefônica no deserto de Mojave. A cabine que fica no deserto de Mojave não é uma qualquer, ao contrário, é possivelmente a cabine telefônica mais famosa do mundo. Ela é uma cabine de telefone como qualquer outra, mas fica localizada em uma parte muito remota do mundo. A Reserva Nacional de Mojave. O telefone foi instalado há 50 anos, com a função de servir a um grupo de caravanas de mineiros que trabalhavam na área. Por anos, ninguém sabia que ela existia, mas um dia, por uma daquelas coincidências da vida, alguém achou de comentar sobre sua existência, fazendo com que este artefato se tornasse famoso a tal ponto, que hoje, ele chega a receber cerca de 1000 chamadas a cada mês. Número 3. Cidade egípcia no deserto da Califórnia. Em 1983, uma expedição de arqueólogos trouxe à luz algo realmente estranho. Uma cidade faraônica, que já foi movimentada e majestosa, com pirâmides de 10 andares, e 24 esfinges colossais de 5 toneladas, que cruzavam a avenida principal. Havia também um templo imponente, com 4 estátuas do faraó Ramsés II, com uma altura superior a 30 metros, que estavam nas margens de um rio que era semelhante ao Nilo. Toda esta cidade faraônica foi criada pelo megalomaníaco diretor de cinema, Cecil B. DeMille, para filmar a versão original do filme Os 10 Mandamentos, de 1923. Esta cidade foi uma das maiores cidades cinematográficas de todos os tempos, já construída na história do cinema. 75 anos depois, um punhado de arqueólogos e cinéfilos entusiasmados uniram forças para tentar resgatar a cidade perdida de Cecil B. DeMille. E atualmente, os restos desenterrados podem ser admirados no centro de Guadalupe. Número 2. O naufrágio carregado de ouro. Restos de um navio português, que desapareceu há cerca de 500 anos, durante a rota que realizava caminho da Índia, carregado de ouro e outros tesouros, foram encontrados em um lago artificial no deserto da Namíbia. Trabalhadores da exploração de diamantes, da Namdeb Diamond Corporation, encontraram o navio naufragado conhecido como Bom Jesus, em abril de 2008. No entanto, os mineiros, no momento em que descobriram pedaços de metal, madeira e tubos, chamaram o arqueólogo Dieter Nolli para comandar a exploração. Mas ninguém sabia, até aquele momento, a grandiosidade da descoberta. 8 anos se passaram, a equipe liderada por Nolli conseguiu concluir que o navio carregado com moedas de ouro puro da Espanha e de Portugal foi o que desapareceu em 1533, e o valor total dos tesouros encontrados a bordo é estimado em cerca de 13 milhões de dólares.
Número 1. O Vale das Baleias. Há 40 milhões de anos, o Aditã, também conhecido como Vale das Baleias, era completamente coberto de água e habitado por cetáceos e outros animais marinhos, o que se comprova pela grande quantidade de fósseis encontrados em suas rochas e areias. Alguns desses fósseis foram fundamentais para explicar a evolução dos ancestrais das baleias e como eles transitaram do ambiente terrestre para o ambiente aquático na pré-história. Mohamed Sameh, diretor da equipe de especialistas, encarregado desde 2000 de descobrir os segredos que o vale guarda, explica que nestes anos, eles encontraram mais de 1.500 pontos onde havia fósseis, em uma área de 200 quilômetros. Como você pôde observar, nos diferentes desertos, em todo o mundo, podem ser feitas descobertas incríveis. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Deixe nos comentários qual desses lugares você visitaria, além de sugestões para o próximo vídeo. Até lá!